Sim. Porque hoje os relacionamentos são descartáveis. É muito mais fácil eu ir lá para a Bíblia e usar aquilo em benefício meu. Não, tipo assim, me traiu, eu não quero lutar. Sim. Os relacionamentos estão descartáveis, usou, jogar fora. Sim. Errou comigo, igual você falou. A palavra de Deus diz, quem está de pé, cuide-se para não cair. Porque assim como foi ele, poderia ter sido eu. Sim. Então, quem sou eu? Eu sei quem era o meu marido. Tem uma amiga que ela falava assim pra mim, não fala nada com a Vanessa não, que a Vanessa defende o Sander. Isso na época que eu estava separada. Sim. Porque eu sei quem é o Sander. Eu conheço o meu marido. Sim. O caráter do Sander. Porque eu falo para as pessoas, gente, eu sei que cada caso é um caso, Débora. Há caso de mau caráter. Sim. Há caso isso que tem que deixar bem claro. de traições recorrentes. Sim. Da pessoa pede perdão, chora, dá flores, dá um mundo e vai de novo. E volta de novo. Isso aí já é outra coisa. Isso é outra coisa. Então, eu falo, gente, a conversa sobre casamento e sobre traição, sobre restauração, é muito ampla, porque há casos e casos. Exatamente. Há casos da mulher ser espancada, há caso, não é? Então, assim, eu não estou falando sobre isso. Aí é caso de polícia. Exatamente. Né? Se seu marido até levanta a voz, se já te tocou agressivamente. Então, lá em casa não tinha nada disso. Exatamente. Então, assim, há casos e casos. Eu estou gente, relatando... em nome de Jesus, liberta a mente, né? Mulheres, porque tem mulheres que todo mundo fala, olha, tá difícil, esse relacionamento não tem como. E a pessoa fala, tipo não, assim, eu acredito, abusivo, eu vou. Meu pastor falou uma vez uma coisa, que a igreja, eu fiquei assim, né? Ele falou assim, uma vez uma irmã deu um testemunho, porque nem foi um testemunho. Ele falou que ele estava presente. E ele disse que a irmã idosa já, tipo, 60 e poucos anos, já indo para 70. E ela disse assim, irmãos, hoje eu agradeço a Deus, eu até imagino. Porque eu passei uma vida muito difícil, meu marido sempre me agrediu, meu marido sempre bebeu, mas eu sempre pedi para que ele fosse salvo. Eu insisti, eu permaneci. Foi difícil, não sei o que, mas hoje, irmãos, aqui com 70 anos, tá aqui sentado, servindo a Deus comigo. Aí o pastor falou, ele não tá convertido, ele tá velho. Ele cansou, ele não tem mais força para bater. Então, assim, ele falou, a gente tem que entender essa realidade e ter esse discernimento. Isso aí. Né? Gente, até que ponto pelo que vale a pena lutar. Se você em casa identifica, fala, cara, vale a pena lutar. Aí você vai deixar que o conceito de quem tá ferido, que não sei o que bababá, que não quer lutar por nada, fale assim, não, manda a bola, bota bola pra frente, amiga, tem coisa melhor no mundo. É isso aí. Gente. É isso aí. Você é nova, eu ouvi muito isso. Você é bonita, você é nova. Imagina. Que é isso? E não, parte pra outra. É interessante, então, assim, né? Quando eu passei, eu nunca pensei na separação. Sim. Eu sempre pensei em lutar. Essa amiga falava assim, e ela defende o Sander até... Aí eu falo pra ele, defendo mesmo. Eu falei assim, porque eu sei... porque eu sei quem ele é. Sim. Então, não tô passando a mão na cabeça aqui não, entendeu? Não sei no que justifica, mas a gente sabe, Débora, as pessoas precisam... as mulheres... cristãs, então elas precisam identificar. A gente consegue identificar, Débora, quando é a pessoa e quando é o inimigo. A gente precisa estar muito atenta a isso. E Deus sempre muito avisa. Atenta, exatamente. Então, assim, eu sabia que ali tinha o dedo do inimigo, ele queria. E então, assim, eu fiquei no Senhor e eu busquei, eu tenho tudo anotado, tudo anotado. Eu tenho data, eu tenho os hinos que o Senhor falou comigo, todas as experiências que o Senhor foi falando, tudo eu fui anotando. Eu ensaiava com os meus filhos. O Miguel tinha 5 anos, o Daniel tinha 8. E outra coisa, mães que estão passando por um processo de separação. Às vezes você está vivendo esse processo de separação. Não jogue os seus filhos contra os pais. Sim, porque por favor, assim, gente. não jogue. Sim. Porque as crianças sofrem tanto com isso. E quando aconteceu, no dia que aconteceu, eles estavam dormindo, mas eles escutaram a gente conversando. Eles não tinham dormido. Sim. E eles saíram e foram, eles tinham acordado, tipo assim, minha mãe não tá aqui no quarto, nem meu pai. Eles foram para ir no quarto deles. Aí quando eles chegaram, eles ouviram
O Daniel tinha 8 anos. Aí eles ouviram o Sander falando que ia descer, que ia embora, que ia ficar na mãe dele. E eles começaram a chorar. O Daniel falou, você não é mais meu pai. Então, aí eu fui pro quarto, orei, falei com eles. Eu falei, isso é coisa do inimigo. Eu sempre falei de Jesus, eu sempre preguei para os meus filhos, eu sempre ensinei os meus filhos e eu sempre tive eles nesse ambiente espiritual. Sim. Que existe um céu, existe Deus, mas que existe Satanás. Sim. E que o diabo, eu falo para ele, tudo, eu sempre falei para eles, na linguagem deles, eu sempre trabalhei com criança, mas eu sempre ensinei meus filhos. Falei assim como existe Deus, existe o inimigo. E o inimigo, ele tem inveja de Deus, eu conversava assim com eles. Então, ele quer destruir tudo que Deus fez. A família é um projeto do coração de Deus. E a nossa família é um projeto de Deus. Aí eu falei assim, não pode ficar assim, que o papai vai, mas ele vai voltar em nome de Jesus. Aí ele, tá bom, mamãe. Aí eles foram, abraçaram ele, então isso é muito importante. Sim. Eu sei, a gente não quebrou essa figura paterna, né? Exatamente. Isso é sabedoria mesmo, Vanessa. Então, assim, a gente precisa a todo momento, Débora, ninguém é perfeito. Sim. Não sou sábia, não sou santa, né? A gente não é santa. A gente busca todos os dias ser melhor, né? Sim. Eu falo assim, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Sim. Senhor, me ensina a melhorar, me ajude a melhorar, me ajude a consertar o que eu preciso. Eu falo pro Senhor, Senhor, arranca de mim aquilo que precisa ser arrancado. Sim. E coloca em mim o que precisa ser colocado. Ai, mas só que quando a gente fala isso, depois de 2013 que a gente passou nesse processo, que foi muita coisa, eu acho que não dá nem pra gente contar aqui, foi muita coisa. Pra eu contar minuciosamente, que foi algo sobrenatural. Quando a gente passou isso, só que foram 90 dias, com 40 dias ele voltou pra casa, mas foi 90 dias de restauração. Sim. E quando a gente passou tudo isso, aí depois desses 90 dias foi que ele voltou para o Senhor mesmo, aí foi, eu falo que eu estava lá em eu estava na passagem na minha igreja na época, tinha uma campanha de Obed-Edom, que é a Arca da Aliança, quando ficou na casa de Obed-Edom, né, e Obed-Edom não conhecia Deus, né, ele conhecia assim de ouvir, né, e ele permitiu que a presença, né, que a Arca é a presença, ele permitiu que a presença do Senhor ficasse ali na casa dele. E a esposa dele não podia, acho que, engravidar. Lá na passagem fala sobre isso. Ele estava vivendo financeiramente vivendo uma vida, como que fala, escassa financeiramente, na plantação. Enfim, estava acontecendo um monte de coisa dando errado na vida de Obed-Edom. E ele permitiu que a Arca da Aliança ficasse, e por 90 dias. E em 90 dias, a vida e a família de Obed-Edom foi revolucionada, né, com a presença do Senhor. E eu falei isso para o Senhor, assim como Obed-Edom, ali a Arca da Aliança na casa, o Senhor está aqui, eu creio que em 90 dias a nossa vida vai mudar, vai dar uma virada de 360 graus. Eu não estou entendendo, mas eu escolho crer. Eu não sei o que o Senhor está fazendo. Aí a gente ensaiava, a gente cantava muito o louvor do Thales Roberto, e eu ensaiava com o Daniel e Miguel. A gente pegava o controle, e ele com 8, o Daniel com 8, o Miguel com 5. Vamos ensaiar. Falava assim mesmo para eles. Ontem mesmo o Miguel falou isso, mãe, quando que ele gosta muito, igual a mim, lá em casa eu gosto muito de hino antigo. Sim. A gente põe muito louvor de adoração e fica o dia inteiro. Hoje de manhã a gente estava lá, eu e Sander, antes de vir, a gente estava lá no louvor, e a gente gosta muito desse ambiente de adoração. E aí meu filho estava ouvindo, ele falou assim, ai mãe, e a gente ouvindo o Thales Roberto, a gente ensaiava o louvor que a gente ia cantar no culto em ação de graça quando o Sander voltasse para casa, quando tudo fosse, Deus nos desse essa vitória. E nós Vanessa? Aí a gente louvava muito aquele hino assim, mas eu não lembro se tá lá anotado, eles lembram mais, se foi esse que a gente cantou, o Evandro Castilho cantou. Meu porque Deus! A gente não conseguiu cantar. Eles ficaram com vergonha, porque eram 2 crianças. Sim. Quando o Sander foi, que a gente deu o culto em ação de graça, e o Evandro Castilho cantou. Agora eu não sei se foi aquele mesmo sem entender. Mesmo sem... Eu não sei se foi esse ou se foi o outro dele. Porque eram 2 hinos que a gente cantava muito. E eu falava para o Senhor. Porque quando a gente passa num processo, às vezes a gente busca muito querer entender. Sim. Né? Porque... Ai, meu Deus. Será que Me eu tô no pecado? A gente quer todas as respostas. Isso aí, a gente quer fazer um questionário pra mim do início ao fim. Isso aí, a gente quer que Deus nos dê explicações. E assim, eu falei, Senhor, mesmo sem entender, eu escolho crer. Sim. Eu não estou vendo, mas o Senhor, confia. E o Espírito Santo todo momento falava, não fala nada.
Assim mesmo. Quem convence o homem do pecado sou eu. Débora, e foram muitas coisas. Débora do céu, se eu contar aqui pra vocês, gente, foi muita coisa.